Olá, boa noite para você ligado. Igor, eu não estou conseguindo te escutar. Não está conseguindo me escutar, Cezinha? Nada? Agora eu tô. Agora eu tô. Tá, Antes eu não estava. não estava? Acho que tu baixou o microfone aí, acho que não deu para te escutar. Tá, não. Tô te dando as boas-vindas aí ao Jornal da Guabiroba. A gente começando aí, seguindo a série de entrevistas com candidatos a vereadores aí ligados à Guabiroba aqui no Jornal da Guabiroba. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Igor. Obrigado pelo espaço, esse espaço tão relevante que é o Jornal da Guabiroba aí. Muito me orgulha tá podendo estar aqui, a gente está trocando ideia, a gente está dialogando. César, eu sempre faço uma pergunta para o pessoal que eu entrevisto aqui no Jornal da Guabiroba, que é como a Guabiroba entrou na vida dessas pessoas. E eu queria saber um pouco da tua história, como a Guabiroba entrou na tua vida. Eu acho que como a Guabiroba entrou na minha vida, acho que essa pergunta seria para minha mãe, porque eu nasci na Guabiroba aqui, eu sou fruto dessa terra aqui. Eu me conheço por gente na Guabiroba aqui, a minha adolescência, a minha juventude, toda foi na Guabiroba. Então, a minha mãe veio para Guabiroba. Eu não tenho o momento exato da idade dela quando ela veio para cá, mas eu acho que deve ter sido uns 40 anos atrás, tipo, porque nós viemos ali, não viemos para Coab, né? Viemos para ali para onde começa a parte ali atrás ali da Guabiroba ali. Então, eu me conheço, Deus que eu me conheço por gente, a Cezinha e Guabiroba, são sinônimos praticamente. Que legal, que legal. Cezinha, aonde entrou aí a política na tua vida? A política entrou na minha vida, eu já fazia um trabalho social, eu morei um tempo em Porto Alegre, aí fiz um trabalho social, me envolvi com hip hop lá, me envolvi com a fase que era a antiga FEBEM, né, um pessoal lá, um grupo DNA MCs lá de Porto Alegre. E aí depois eu voltei para Pelotas e acho que há 18 anos atrás, mais ou menos isso, logo em seguida eu saí do quartel, fui para Porto Alegre, depois voltei. E aí eu comecei a fazer um trabalho social que era, eu tinha uma lan house com 2 computadores, e aí eu comecei a ver que tinha uma dificuldade imensa dos idosos acessarem, né, a rede social, que era que daria um mundo novo para eles, e eu comecei a destinar o sábado e o domingo para dar aulas de informática, né, o básico ali, para esses idosos. E aí um ex-amigo meu, que já estava na política, me convidou para mim ficar acompanhando ele. Óbvio que todo jovem de periferia, eu tinha uma visão totalmente avessa à política. Disse para ele: olha, eu estou entrando para te ajudar a ti, mas eu não quero me envolver com política, eu não quero saber disso, a minha caminhada, a minha luta é outra. E aí eu entrei para ajudar ele em 2004, depois 2008, depois 2010. E aí eu comecei a andar, comecei andando nesse estado, comecei militando nos movimentos, depois, mais à frente, também comecei a militar no movimento negro, no movimento hip hop, depois teve a militância comunitária de bairro. E aí eu comecei a ver que a política não era só a política partidária, aquela que eu tinha avesso, e sim a política social, a política de relacionamento. E eu já fazia política nesse momento. Quando eu fazia esse projeto social na Lan House, ali, um espaço que era meu, eu já estava fazendo algum tipo de política, óbvio que não era política partidária. E ali, naquele momento, depois eu já estava dentro e nem sabia da política. Que legal. César, tu teve aí à frente da Associação de Moradores da Guabiroba, ainda é presidente, está licenciado nesse momento para concorrer. O que a associação te ajudou nesse caminho, né? Que eu acredito de amadurecimento e tu chegar hoje, vamos dizer assim, um pouco mais maduro nessa caminhada aí, buscando uma cadeira no legislativo.
Ela me deu senso de diálogo, me deu senso de muitas vezes a gente ter divergência, mas a gente saber que a gente temos que sentar com as divergências, mas temos que sair com as convergências, elas têm que ser maiores, aquilo que nos separa, ele tem que ser bem menor do que aquilo que nos une, de saber que muitas vezes o coletivo, ele faz tu amadurecer as tuas ideias, ele faz tu divergir, mas tu construir. E eu acho que isso que a associação, ela me deu, sabe? Me deu uma noção de comunidade, de cidade e até mesmo de mundo, para mim saber me posicionar, porque as pessoas, quando a gente sabe aproveitar e deixar os espaços de fala delas, elas nos ensinam muito. E eu acho que a associação, ela fez isso comigo, e isso eu levo para a minha vida, eu levo para tanto para os coletivos que eu participo do estado inteiro, os coletivos que eu participo da cidade de Pelotas, e eu acho que amadureceu para mim tá hoje pleiteando uma cadeira na Câmara de Vereadores. Cezinha, uma coisa que eu escuto muito desde que eu nasci na Guabiroba, eu acho que eu nasci quase no último ano que teve a Guabiroba teve um representante. Isso já são mais de 20 anos, eu tô com 25, então eu ver um representante da Guabiroba eu nunca vi. Minha geração que nasceu aí na Guabiroba também não viu. Qual a importância de um bairro, de um lugar, de uma localidade, ter o seu próprio representante, César? Eu acho que quando a gente fala em legislativo, a gente tem que falar que a gente está concorrendo e muito, às vezes, os meus adversários, eles tentam enaltecer mais isso do que as minhas qualidades, que a gente está lutando para ter uma cadeira no legislativo, para a gente lutar pela cidade de Pelotas, para a gente trabalhar pela cidade de Pelotas. Isso é muito importante, porque senão depois, no dia de amanhã, vão dizer, olha, o Cezinha quer ser vereador da Guabiroba. Não. Eu me candidatei há anos atrás para ser presidente da Associação da Guabiroba, acho que cumpri o meu papel, acho que o espaço que a gente fomos propor ali, acho que cumprimos com êxito ali, mas a importância de ter alguém na Guabiroba, Igor, é a gente ter alguém oriundo daqui, alguém que saiba as dores daqui, não que tu não vá saber das dores do Pestano, do Getúlio Vargas, do Navegantes, que eu sempre digo que muito dessas dores, dessas periferias, só muda o CEP da Guabiroba para lá, mas genuinamente a gente ter alguém daqui, que saiba as dores daqui, que saiba lutar aqui. Se a gente for ver, eu não vou fazer esse breve relato aqui, mas quando eu estou nas minhas caminhadas, eu faço que dos 21 vereadores, são 21 vereadores de alguma localidade, algum segmento da colônia, e nós, da Guabiroba aqui, nós não temos alguém nativo, alguém oriundo daqui, que saiba entender as dores, e até mesmo a gente sabe que o legislativo ele é composto por 21 fatia da sociedade, no sentido de aquelas pessoas foram eleitas pelo segmento do sindicalista, pelos estudantes, pelos aposentados, pela colônia, e essas pessoas lutam lá, essas pessoas dão voz a essas pessoas, que é o papel, acho que, do legislador, um dos principais, tirando fiscalizar e criar leis, é dar voz a essas pessoas que muitas vezes têm suas vozes silenciadas, e eu acho que a Guabiroba precisa ter voz. Como tu falou aí, faz 24 anos, a última vez que se elegeu um representante da Guabiroba aqui, eu cuidava carro na frente do Pois. E eu me lembro que esse legislador, ele me dava umas moedas ali para mim botar o santinho nos carros ali. E foi a última vez que a gente teve aqui. Então, hoje, tu falar para um jovem da Guabiroba a importância que se tem de ter alguém eleito daqui, de ter voz aqui, ele não vai saber. E eu entendo muitas vezes, até mesmo as pessoas que têm um pouco mais de idade me falam, Cezinha, a gente até elegeu alguém daqui, mas que nos representou, que nos deu voz, em nenhum momento foi dado. Quem dera a gente cobrar isso dos jovens. Então, eu acho que isso é a importância de ter alguém daqui da Guabiroba. E diga-se de passagem, Igor, de todos os concorrentes da Guabiroba, óbvio que eu acho legítimo todos aqui, mas eu sou o único que nasci aqui, sou daqui, não vim para cá porque me casei com alguém ou porque me trouxeram para cá. Eu nasci aqui, sei os problemas daqui, sei esses cantos da Guabiroba, eu conheço um por um aqui,
Então, é bom ressaltar isso. Por isso que as pessoas, às vezes, quando eu saio daqui, me associam muito a Guabiroba. E eu sempre digo para eles, eu não sou contra eles, eu sou muito a favor dos meus. E quando eu digo dos meus, da onde eu vivo, do Fragata e de Pelotas, Igor. Estamos conversando com o candidato a vereador pelo PSB, César Brizolara, na série de entrevistas proporcionada com os candidatos ligados à Guabiroba, aqui da nossa página, o Jornal da Guabiroba. Estamos conversando com César Brizolara. César, tu sendo eleito na outra eleição, tu faltou muito pouco, né? Faltou muito pouco para te ter uma cadeira no Legislativo. Tu sendo eleito, como vai ser a atuação do teu mandato dentro da Câmara de Vereadores? Eu acho que na outra eleição eu fiz 1.930 votos. Um pouco mais de 100 votos eu teria tido êxito na eleição dos 21 lá. Mas Igor, eu acho que nós vencemos aquela eleição, sou muito grato a essas pessoas que saíram de casa, porque não é fácil hoje, do jeito que está a política e os políticos, a visão que a sociedade tem, sair 1.930 pessoas para te dar um voto de confiança, para te dar um voto àquele que não prometeu nada, aquele que não comprou voto, aquele que não deu carga de aterro, aquele que não deu churrasco, aquele que não pagou as contas de luz, aquele que não prometeu Minha Casa Minha Vida, sabe? Então essas pessoas pelo trabalho que tu já fez, esses 1.930 votos, eu sou muito grato a isso. Isso é importante dizer. Agora, o que a comunidade de Pelotas ganha com Cezinha lá, eu acho que vai muito além de eu fazer promessas aqui, de eu falar dos meus projetos aqui, ver o que o Cezinha já fez, o histórico do Cezinha, o que o Cezinha fez. Vamos fazer um breve relato de 2016 para cá. Quantas ações o Cezinha fez, quantas vezes o Cezinha foi a Brasília, trouxe recursos não só para Guabiroba, não só para Fragata, não só para a cidade de Pelotas. Quantas pessoas o Cezinha deu voz e vez para a sociedade ou até mesmo a instituição do município ouvir essas pessoas. Então, acho que além dos projetos, além de ter alguém da periferia fiscalizando, ter alguém realmente cobrando lá que mude-se, independente de quem for o prefeito, essa visão das vias estruturais do centro da cidade e consiga enxergar as periferias, aonde as pessoas vivem, aonde as pessoas saem todos os dias para ir trabalhar e voltam lá e vivem lá os finais de semana, eu acho que o Cezinha vai ser o porta-voz dessas pessoas. Eu acho que isso é o principal. Agora, de resultados de entrega, de obras, de buscar saber o caminho para tentar melhorar um pouco a vida dessas pessoas, eu acho que o meu histórico, eu acho que desses últimos 4 anos, as pessoas, eu acho que estão conseguindo, eu estou conseguindo dialogar com elas nas ruas e elas estão conseguindo entender. Eu sempre brinco que essa eleição, eu espero que essa eleição deixe de ser a eleição da promessa, deixe de ser a eleição daqueles que prometam que vão fazer, que precise estar dentro do legislativo para fazer, e sim seja a eleição daqueles que já fizeram alguma coisa, ou fizeram no terceiro setor, na sua ONG, ou na sua associação, ou na escola que os filhos vivem, que estudam, de pais e mestres, ou na sua rua, e as pessoas começam a ver a entrega, o que essa pessoa já fez pela sua comunidade, pelo seu bairro, pela cidade. E não caia mais em falsas promessas daqueles que chegam em tempo de eleição, dizem que vão resolver tudo, depois abandonam as pessoas, e depois as pessoas reclamam, as pessoas procuram algum meio para botar isso para fora, mas só que não são ouvidas. Então, eu acho que isso é o principal, isso é o que a sociedade vai ganhar com o Cezinha na Câmara de Vereadores. Cezinha, agora vamos entrar em alguns assuntos como um todo. A gente fez um apanhado geral, um histórico, agora no começo da entrevista. E o que dá para fazer, o que dá para melhorar no transporte público sendo vereador? Eu sei que o vereador ele não tem o poder de mudar as coisas, vai ter mais ônibus, mas o vereador pode cobrar, né? Por exemplo, existe uma licitação que foi feita, um consórcio novo no transporte coletivo está comandando todo o sistema e, na minha opinião, isso é a minha opinião, eu acho que o consórcio ele é meio autônomo
nas decisões. Ele pega, tira uma linha de um bairro, o consórcio pega, diminui o número de ônibus. O que um legislador pode fazer para ajudar o transporte coletivo, que na Guabiroba tem problemas há anos? Antes tinha o problema da Turf, que tinha ônibus sucateados, mas aí se criou um outro problema. Se trocou os ônibus mas, por novos, só que não tem horário. Eu queria que tu dissertasse aí sobre essa pauta. Eu acho que o vereador tem que fazer o papel dele. Eu acho que boa parte do que tu relatou aí, o vereador tem que fiscalizar. Se o vereador fiscalizar, essas coisas que tu tá falando aí já não deveria acontecer, porque ele tem que ser o representante do povo, ele é outorgado pelo povo para fiscalizar. Se um contrato, se algo que foi acordado não tem a transparência que deveria se ter, está lá o vereador para fazer isso. O vereador está lá, outorgado pela comunidade, pela cidade de Pelotas, para procurar esses meios e dizer, olha, vamos sentar, vamos dar transparência a isso e vamos conversar. Agora, sobre a questão dos ônibus, eu também sofro com isso, eu acho que pode se melhorar. Eu não vou entrar no mérito até mesmo do contrato, da licitação, porque não quero ser leviano aqui, porque eu não sei os meandros desse contrato, que rege esse contrato aí, mas já digo de antemão que o vereador tem que fiscalizar. E fiscalizar, e não pode ser um vereador de cartório, um vereador que chegue lá, que o executivo mande para a Câmara de Vereadores e ele só carimbe sem olhar o que tem dentro. Então, isso daí não espere do Cezinha, porque o Cezinha não vai ser isso. O Cezinha vai se posicionar conforme a coerência dele, conforme os princípios dele, conforme o que regeu ele até agora. Então, que tem que ter transparência, e isso daí eu acho que é até bom para a casa legislativa, porque aproxima o povo do legislativo e tira um pouco desse ranço, né, que o povo tá de vereadores, né, que não pode falar de vereadores, não pode falar da Câmara. Agora, essa outra situação, eu sofro, tanto é que uma luta, um tempo atrás, eu acho que no início do ano, sem falar com ninguém, sem consultar com ninguém, tiraram o ônibus Guabiroba, Pinheiro Machado. Na verdade, foi tu alertou, né, sobre esse fato aí, né, que foi feito no dia 26 de dezembro, foi feito ali quando as festas estão, e o município tem que parar com essa questão de sempre quando tem as pautas bomba, sempre quando tem essas questões, sempre se coloca entre o dia 25 ao dia 31 de dezembro, que é quando o povo está, vou dizer que o povo está eufórico, o povo está em ritmo de festa, o povo está em ritmo de terminar aquele ano, de ter um ano novo. E aí essas coisas passam sem ver. E o Jornal da Guabiroba muito bem pontuou isso daí, quero te deixar os parabéns aqui, porque tu cobrou e tu alertou isso daí. E a gente, como presidente da associação, a gente foi atrás, a gente lutou, reivindicou, fizemos abaixo-assinado na Farroupilha, na Guabiroba, na Vila do Estoco, na Pinheiro Machado, para reivindicar. Sentamos com o secretário, entramos em contato com a prefeita, cobrando isso daí, e no dia 2 de janeiro do ano de 2020, o ônibus voltou novamente. Então, a gente já está trabalhando nisso daí, sendo muito vigilante nessa questão. A outra questão é que, realmente, a percepção que a população tem é que paga uma passagem muito cara pelo que é oferecido, principalmente no verão. No verão, as pessoas, a gente vê da Guabiroba as pessoas descendo, as pessoas indo para o trabalho, então, e a sociedade toda reclama disso daí. Então, eu acho que se tem algo, tem que se dar transparência desses valores e porque não há entrega, né? Porque não há entrega daquilo que foi prometido, aquilo que foi falado, né? Aquilo que está em contrato. Então, eu acho que são essas duas questões. Eu acho que uma questão é do vereador fazer o seu papel, sim, e deixar de ser um vereador cartorial de só carimbar, e a outra, eu acho, enquanto toda a sociedade, eu acho que cobrar aquilo que a gente paga, porque é uma passagem cara, né? Pelo que é ofertado. Não, e agora está surgindo um problema, né, Cezinha? Que a passagem é tão cara que fica mais fácil tu pegar um Uber. Eu e tu queremos ir no centro, a gente divide um Uber, sai mais barato que a passagem. Então tem que. Essa legislatura talvez vai ter que encontrar alternativas junto com a prefeitura para não quebrar o transporte público em Pelotas. Né? Eu acho que
vem bem de encontro também com o que eu penso que tem que encontrar meios, a gente tem que se encontrar, porque o Uber está ganhando espaço, a concessão deve ter sido em cima de um contrato, rege algumas pautas, mas a gente necessita, eu acho que abrir esse contrato e ver aonde a gente pode ajustar para não quebrar, porque o transporte público ele é muito importante para as pessoas, para os alunos, estudantes, professores, pessoas que têm que trabalhar, sabe? Então, a gente não pode só dizer, não, mas o Uber toma esse espaço. Não, porque lá na frente tem certas carências que o Uber ele não vai conseguir cobrir isso daí. E o transporte público a gente tem que manter. Mas agora que se precisa realmente ver a questão desses valores e realmente o vereador fiscalizar isso e gerar transparência para a sociedade, dizer, olha, quanto custa isso, é importantíssimo fazer isso daí. Tu agora, na resposta anterior, tu falou que normalmente alguns governos colocam aí pautas bombas no final de ano e fazem mudanças, vamos dizer assim, grandes, sem perguntar para a população, sem saber o que ela realmente quer, e vai para a Câmara de Vereadores. A gente tem algumas pautas bombas aí que podem entrar a qualquer momento na Câmara de Vereadores. Uma é a taxa de iluminação pública, e também aí a PPP do saneamento. Eu queria saber qual é o teu posicionamento sobre esses itens e se for colocado em pauta tu eleito vereador, como tu votaria, se tu já tem algo formado sobre isso? Igor, eu sei que boa parte, muitas vezes, já quer a resposta, quer a posição, né, de alguém que está pleiteando. Eu acho extremamente normal. Mas aqui eu não poderia falar, porque, sinceramente, eu não sei. Eu nunca me debrucei em cima da PPP, da iluminação. E até digo mais, eu fui chamado em 2 momentos para a Câmara de Vereadores. Fui chamado, mas depois, logo em seguida, nesses 4 anos que eu fiquei como primeiro suplente, eu não assumi uma única vez na Câmara de Vereadores. Mas teve no ano de 2017, se eu não estou enganado, 2017 para 2018. Era 4 vereadores, né? Eram 4 vereadores que tu era suplente, né? Não, eram 3 vereadores. Eram 3 vereadores. Eu não consegui assumir, teve uma vereadora que eu acho que... Ninguém tirou férias. Não, mas teve 2 vezes que me chamaram. Teve 2 vezes. Uma vez foi no dia 28 de dezembro ou 29. Eu não tenho aqui exato. A memória às vezes falha, ritmo de campanha, eu já estou com a cabeça, não está muito boa. Mas 2 vezes me chamaram. Me ligaram, disseram, Cezinha, tu vai ter que assumir, porque tem uma vereadora que botou atestado, tá bem, eu vou assumir. E aí eu me lembro que o chefe de gabinete da presidência, que eu não vou falar o nome aqui, até porque ele é candidato e eu não vou estar fazendo, não é da minha pessoa fazer isso daí. E aí me chamaram para mim votar. Tinha a taxa da iluminação, era a taxa da iluminação, a primeira. E aí eu disse, tudo bem, mas aí, quando nós estamos terminando, eu disse, olha, quando é que eu tenho que... Ele disse, olha, amanhã, provavelmente, tu vai ter que assumir e tal. Eu disse, tá bem. Eu quando concorri, me coloquei à disposição e disse, olha, toda vez que eu for chamado, eu vou lá representar, mas você com a minha coerência. E aí, no final do telefonema, ele disse, olha, Cezinha, mas nós somos base e tal, nós precisamos que tu vote e tome essa posição. Aí eu disse para ele, como é que é? E ele falou, precisamos que tu vote dessa maneira. Eu disse, olha, tu me conhece? E ele falou para mim, eu te conheço, Cezinha e tal. Eu disse, não, tu não me conhece. Porque se tu soubesse da onde eu venho, se tu soubesse tudo que eu já passei na vida, o quanto eu lutei para chegar aqui, o quanto eu andei para ter 1.930 votos, pedindo, olhando no olho das pessoas, indo no portão das pessoas, não prometendo nada, não mentindo para elas. E eu sempre dizia uma coisa, pessoas, Cezinha, tal posição, eu disse, olha, eu vou votar com a minha coerência, eu vou votar com aquilo que eu acho correto. Eu disse para ele, não me pede isso. Se tu está dizendo que eu vou assumir amanhã, eu vou pegar o projeto hoje, tu me diz aonde que eu posso pegar, e eu vou ler ele. Eu vou ler, vou fazer o meu juízo de valor. As pessoas, muito é um parecer técnico, vou consultar algumas pessoas que eu acho referência no assunto, e amanhã eu vou dar minha posição. Não, Cezinha, mas o problema é que
Nós precisamos desse voto porque nós precisamos garantir, porque a vereadora saiu até mesmo para te votar. Eu disse, tá, não, deixa eu tentar entender, então. Tu está me dizendo que saiu uma pessoa porque não queria votar a favor, e aí tu está me chamando, eu disse, olha, eu não estou te dizendo nem que eu vou votar a favor, nem que eu vou votar contra. Eu estou te dizendo que eu vou votar com a minha consciência, com a minha coerência. E ele disse, tá bem, então vamos fazer o seguinte, Cezinha, eu vou te ligar de volta. Eu disse, tá bem, fica à vontade. Igor, se eu te falar que não me ligaram até hoje, não me ligaram, não quiseram me ligar, e na verdade eu não estava... E aí teve uma outra vez que foi a mesma coisa, eu acho que foi dos professores, não sei se foi dos professores ou do SANEP, eu acho que foi algo assim. Aí já me ligaram, quando me ligaram eu já disse, olha, deixa eu dizer, antes que tu me diga, tu não tá me ligando para me perguntar qual é o meu voto, até porque eu não vou te dizer, até porque eu não sei, eu tenho que ler. E ele disse, não, mas como é que tu acha que tu iria votar? Eu disse, de novo? Eu disse, eu vou te explicar tudo de novo. E ele disse, tá, então eu vou te ligar. E aí não me ligou mais. E durante esses 4 anos, então, eu não assumi nenhuma das vezes. Às vezes as pessoas dizem, mas o Cezinha assumiu, o Cezinha é vereador. Não, pessoal. Dos 4 anos eu não assumi um único dia. Dizer assim, Cezinha assumiu uma manhã lá. Eu sei que saiu no jornal, né, no Diário Popular, saiu umas 3, 4 vezes que eu iria assumir. Mas óbvio, né? Porque os vereadores falavam que iam botar atestado, mas só que depois desse atestado tinha algo que me ligavam e queriam, né, que fosse... que já fosse... Como é que eu posso te dizer? Não digo... que já tivesse a certeza do meu posicionamento. E eu dizia, não. E era só pauta bomba, né, Cezinha? Não, sempre foi. Nunca... Pior pauta. Não era nome de rua, não? Não. Tudo lá no nome de rua. Não foi, não. Foi sempre isso. Por isso que eu digo sempre que... E foi sempre perto do final do ano, sabe? Sempre foi entre o dia 25 e o dia 30, e o dia 31. Eu digo, nunca me deixa em paz nessas datas, né? Sempre passo o ano todo aí nessas datas. Vamos chamar o Cezinha para o Cezinha lá votar. Então, com isso, eu mantenho, sabe? Não posso dizer aqui, mas esse meu posicionamento, a minha coerência, da onde eu vim, eu sempre digo que para te chegar na Câmara de Vereadores, tu chega pela experiência de vida e pelas tuas vivências, pelas tuas realidades. E se eu tiver que ir representar na Câmara de Vereadores, vai ser por isso. Então, jamais eu vou me afastar disso daí. Para qualquer posicionamento que eu tiver lá, jamais. Quem me conhece já sabe, olha, se tu não vai te afastar, e assim as pessoas acho que vão votar em mim, para mim tomar essas posições. Porque se for para ser diferente, Igor, não faz sentido o Cezinha ir para lá. Como tu está avaliando aí tudo que está acontecendo na cidade? No início de uma resposta, tu até comentou que tu disse que a prefeitura deve inverter mesmo esse olhar que ela tem para o centro da cidade e também fazer mais obras nos bairros. Eu acho que tu chegou a comentar com isso. Como tu está vendo? O que tu acha que pode ser feito aí no próximo mandato? E como tu pode ajudar como vereador a que as coisas aconteçam mais rapidamente? Igor, eu sempre gosto de ressaltar, para não ser injusto, nesses últimos 4 anos a Guabiroba foi muito contemplada. Muito contemplada nesse sentido, eu sei que algumas pessoas vão dizer, mas Cezinha, falta muita coisa. Realmente, eu faço coro isso e luto. Falta-se muita coisa pela Guabiroba, pelo Fragado, pelo Pelotas, mas a Guabiroba em si, ela teve mais de 2 milhões de investimento, ela teve a obra de saneamento ali, que amenizou as enchentes na Irmão Gabino, teve o posto de saúde aqui, a reforma do posto de saúde, a ampliação, a qualificação desse espaço, nós tivemos a pista de skate lá, então a Guabiroba em si, ela teve, óbvio que a gente buscando, indo em Brasília, trazendo o recurso, entregando o recurso para a prefeitura e ser vigilante em cima para ser executado. Agora, num todo, eu tenho uma visão que muito se investiu na questão estrutural da cidade, as vias estruturais, eu acho, pelo menos eu enxergo dessa maneira, é a minha opinião. E muito se dedicou ao centro. Eu acho que deveria ser invertida essa lógica. Eu sei que tem a narrativa do governo municipal, que isso gera turismo, as pessoas que vêm visitar a cidade, visitam a cidade, olham uma cidade mais bonita, mas quando a gente fala para inverter a lógica, não é deixar a cidade feia, o centro da cidade feia, ninguém está falando isso.
Mas as necessidades básicas da população têm que ser atendidas. A gente não pode, Igor, mais viver aonde esgoto a céu aberto, Igor. Cano é algo muito barato. Não pode. Ah, mas só não tem porque, na verdade, cano não dá tanto voto porque vai embaixo da terra. A gente não pode ver as periferias, o Dunas, o Navegantes, a Guabiroba, a Castilho. Hoje, eu estava passando na Castilho e eu vi as crianças brincando no córrego, rato ali, sabe, céu aberto, tipo, no inverno é barro, é buraco, sabe, no verão é pó, sabe, é mosquito, sabe, essas coisas básicas aí, a gente tem que sanar a população, nós temos que parar, e aqui quando eu faço a crítica tanto à oposição, como à situação, porque muitas vezes a oposição só quer marcar posição para a próxima eleição, e temos que acabar com isso. Porque aquela vareta que está ali não é de direita, não é de esquerda. Nós temos que olhar em prol da população. O que nós temos que fazer para resolver? Vamos sentar nessa mesa e vamos convergir, sabe, no sentido, mas tem coisas que nós vamos divergir, sim. É assim, a política é assim, os partidos, já diz o nome, são partidos. Na associação do meu bairro, eu não sou unanimidade. Tu, como jornalista, tu não é, mas nós temos que, quem está dentro da política tem que convergir muito mais que divergir. A população espera isso. A população, quando outorga o mandatário, o prefeito, os vereadores, tem que ser isso. Então, aqui eu vejo que foi feito nesses últimos anos uma opção pelo centro da cidade, pelas vias estruturais. Todos os bairros, as periferias precisam de vias estruturais, até porque a gente não vive só dentro das comunidades. A gente sai, a gente usa as vias, a gente usa, né, toda a malha estrutural da cidade, mas que o investimento foi, sim, pensando muito no centro da cidade, realmente foi. Essa é a minha visão, e por onde eu ando, que é nas periferias dessa cidade, eu vejo isso daí. Cezinha, o tempo passou voando. Já passamos aí dos 33 minutos de live. E... A gente custou, né? A gente custou para lá, se a gente soubesse, tinha feito outros, mas a gente custou, mas... eu te convidei. Eu te convidei, eu fui insistente, eu sei que tu... Eu acho que tu não gostava, agora tu já está convidado para outro. Não é, Igor, sabe? O pessoal tem essa visão, os meus amigos dizem, eu tenho um amigo, Beethoven, que disse, Cezinha, tu tem que falar mais, tu tem mais... Sabe que eu acho que o mundo, Igor, precisa de fazedores. Eu acho que nós temos, eu sempre fui assim, eu sempre dediquei 10% à teoria e 90% eu acho que as minhas realizações, o que eu faço, eu acho que dizem por si só isso daí. Eu sou um fazedor nato, eu gosto. Então, e quando, eu sempre analiso, será que eu tenho realmente algo para falar, algo para contribuir? Não que em outros momentos eu não tinha, mas eu achava que tinha outras pessoas que poderiam estar falando naquele momento. Então, é sempre essa questão. Sempre quando vê o Cezinha, quando eu for me posicionar, é porque realmente eu tenho algo a contribuir, eu tenho algo que possa minimamente esclarecer ou ajudar as pessoas. Então, naquele momento, não era nem... Eu agradeço o teu convite e ficava muito grato pelo teu convite. Tinha um dever contigo, tinha um dever moral de estar aqui contigo aqui, porque é um jornal muito parceiro sempre, e a gente sabe o quanto esse jornal faz bem para a nossa comunidade e até mesmo para a cidade. Então, foi por isso que nos outros momentos, e depois teve a agenda que não bateu, a gente não conseguiu construir muito por causa da minha, mas hoje a gente está aqui, Igor, e fico muito contente de estar nesse espaço. Cezinha, então, tá na hora de tu vender o teu peixe aí. Por quê? Agora, domingo, dia 15 de novembro, o pessoal tem que votar em ti ali, ver a tua figurinha ali na urna e apertar verde. Igor, tu sabe que isso daí não é uma situação difícil para um candidato, é uma situação difícil para qualquer pessoa. Se tu chega para qualquer pessoa, tu diz, fale das suas qualidades. A pessoa vai dizer, falar das minhas qualidades é difícil e tal, porque sempre vai parecer, Igor, que tu tá sendo prepotente, que tu tá sendo arrogante. Sempre vai parecer isso daí. Mas eu vou tentar, e tentar não sou, né? Quem me conhece, a minha origem, sabe. Por que o Cezinha na Câmara de Vereadores? Porque o Cezinha se preparou, Igor, para estar na Câmara de Vereadores. O Cezinha pagou o preço desses anos. E quando eu digo pagar o preço, de entrega à comunidade, de entrega à cidade de Pelotas, o quanto o Cezinha fez, o quanto o Cezinha deu voz, sabe, para essas pessoas. Eu sempre faço um desafio, não, mas eu sempre coloco uma questão
Igor, que é meio desafiador até mesmo para as pessoas que olham assim, às vezes podem beirar a prepotência. Se a gente pegar os 21 vereadores que estão na Câmara de Vereadores, os 21 eleitos, eu tenho certeza, Igor, que se tu fizer essa comparação, eu sou um dos 5 que mais trabalhei por essa cidade. Eu sou um dos 5 que mais entrega teve para a cidade de Pelotas. Agora, se tu vê na Guabiroba, dos últimos 20 anos, Igor, ninguém no bairro Guabiroba, nenhum representante, trouxe tanto recurso como eu trouxe para esse bairro. E é o que mais, na área social, que mais me deixa contente de eu ter feito isso daí. Então, por isso que eu acho que a cidade de Pelotas, ela elegendo no dia 15 o Cezinha para vereador, ela vai ganhar uma pessoa que pagou o preço, que se preparou, uma pessoa que sabe as dificuldades do que é morar na periferia, uma pessoa de diálogo, de escuta, e de sempre procurar a solução. Sempre eu vou procurar a solução. Eu posso divergir em várias questões, pode ser o oposto do que eu penso, mas eu sempre vou pensar lá que eu estou sendo outorgado pela sociedade, pela comunidade pelotense, para estar representando ela. Então, se eu estou, eu tenho que procurar tentar achar soluções para os diversos problemas que a gente tem, em especial a periferia. Então, por isso que eu acho que no dia 15, dando o voto de confiança para o Cezinha, a cidade de Pelotas tem muito a ganhar com o Cezinha representando ela lá. Bom, Cezinha, quero te agradecer aí por ter topado conversar com a gente. A gente quis ser aí um espaço democrático onde as candidaturas ligadas com a Guabiroba tivessem voz, e aí a gente está chegando ao final aí da série de entrevistas com candidatos a vereador ligados à Guabiroba, aqui no Jornal da Guabiroba. A gente convidou várias candidaturas, algumas não aceitaram o convite ou não puderam participar, a gente entende, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um papel. Quero te agradecer pela presença, César. Igor, eu te agradeço, acho que esse espaço que tu deu aqui é fundamental para as pessoas conhecer, as pessoas perguntar, conhecer os seus representantes, as pessoas têm que saber, as pessoas têm que procurar se informar. Eu digo para as pessoas no dia 15, se daqui a pouco mais achar que não foi o voto no Cezinha, mas que procure se informar sobre o seu candidato, o que ele já fez. E esse espaço aqui democrático que tu abriu aqui a todos, como tu falou, é de extrema importância para aproximar a comunidade, a sociedade pelotense dos seus representantes. Não pode ter essa distância de um oceano do político para a sociedade. O político, ele é empregado da sociedade. A sociedade tem que parar de tratar o político com privilégios. Tem que dizer, olha, é um empregado meu, eu vou te tratar com respeito, como trato todos os outros, mas cobrar. O ato de cidadania, Igor, ele não termina quando tu vai e vota no Cezinha. O ato de cidadania é tu votar no Cezinha e tu acompanhar o Cezinha, tu fiscalizar o Cezinha, tu cobrar o Cezinha e todos que estão lá. Então, só tenho que te agradecer e acho que o papel que o jornal aqui desempenhou foi fundamental para esse processo político. Estás convidado aí. se ganhar, segunda-feira, nós temos que conversar aqui. Já está marcado, já marquei com todo mundo. Tamo junto, tá? Muito obrigado a todos que acompanharam a live do Jornal da Guabiroba. Explodiu de audiência todas as lives, hoje também bastante, inclusive. Então a gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau!